não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer que eles sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Neste artigo eu parti, vamos dizer, da ideia marxista da descrição da sociedade pelo sistema das classes e da divisão das classes segundo a propriedade ou não dos meios de produção. E partindo dessa ideia, vamos ver como podemos analisar o atual status da sociedade brasileira. Também tomei como pressuposto a ideia marxista de que a ideologia traduz os interesses de classe. Então, partindo dessa ideia, se as coisas fossem exatamente assim, como ficaria a descrição da sociedade brasileira? Então, nós temos que pegar os vários discursos que aparecem na mídia, no meio universitário e até em livros, e ver o que eles estão defendendo, que classe eles estão defendendo, tá certo? E que interesses de classe estariam aí subentendidos. Partindo desse pressuposto, a coisa fica mais ou menos assim. O título do artigo é A Luta de Classes no Brasil. A luta de classes no Brasil não é entre operários e patrões, é entre o lumpenproletariat, que Marx abominava, e a maioria da população, especialmente a classe média, aí incluída uma boa parcela do operariado, se não ele todo. Da onde que eu tiro essa conclusão? Dos discursos que aparecem, sobretudo, na mídia. Você não vê, rarissimamente você vê alguém ali defendendo interesses da classe operária propriamente dita. Você não vê queixas da classe operária, você não vê denúncias de opressão da classe operária, mas você vê uma infinidade de denúncias de opressão de bandidos, opressão de gays, opressão de travecos, opressão de prostitutas e assim por diante. Então, quer dizer, a classe em nome da qual se fala maciçamente no Brasil é aquilo que Marx chamava o lumpenproletariado. Lumpen quer dizer farrapos, quer dizer o proletariado em farrapos. É isso. E é constituído, vamos dizer, de pessoas subempregadas, de prostitutas, de pequenos delinquentes e toda essa escória que Marx evidentemente não podia incluir no proletariado. Ele, quando fala proletariado, ele está querendo dizer os operários das fábricas. E por toda a análise deles, são os operários das fábricas os agentes essenciais da revolução e do advento do socialismo. Porque, em primeiro lugar, o proletariado é o que tem o domínio efetivo dos meios de produção. Quer dizer, a burguesia tem o domínio legal e administrativo, mas quem tem as máquinas na mão é o proletariado. Então, de certo modo, o proletariado já está no poder e só falta ele tomar consciência da sua situação e exigir, então, a transformação política e jurídica correspondente ao real estado de coisas, que é já o governo do proletariado, né? Ele acredita que quem tem o domínio dos meios de produção tem, por isso, o poder sobre toda a sociedade. A coisa não é bem assim, mas nós podemos usar isso como vamos dizer, um pressuposto só para fins de análise. Então, cada uma dessas facções tem seus aliados permanentes. É o que nos permite exatamente delinear o discurso ideológico em defesa de cada uma delas. Esse discurso também é bem característico, ele se repete de parte a parte com
vamos dizer, os mesmas figuras de linguagem, os mesmos chavões, os mesmos topoi e assim por diante. Então, de modo que tudo isso que eu estou dizendo aqui poderia se transformar num livro de 500 páginas com toda a documentação requerida. Livro que eu não faço apenas porque não tenho tempo. Mas se alguém quiser fazer, pode fazer. Tem os seus aliados permanentes. A primeira tem, acima de tudo, o governo e os partidos de esquerda que o dominam. Então, se você vê no parlamento, né, o caudal permanente de defesa, né, dos pequenos delinquentes, dos travestis, das prostitutas, etc., etc., a promoção dessa gente, né, é uma das constantes mais características dos discursos parlamentares. Aí mesclados vêm logo os intelectuais acadêmicos e os estudantes universitários. Então aí não é nem preciso dizer. Você leia o meu artigo de 1994, o Bandis e Letrados, e já está dado lá toda a descrição do discurso empreendido por professores universitários e estudantes em favor dos delinquentes, sempre vistos como vítimas da sociedade. É curioso que você raramente verá aí algum discurso em favor do operariado, dos interesses do operariado. Simplesmente não tem. Então, esse pessoal, o marxismo dele já não é o marxismo originário, é um marxismo já bem transformado. Na verdade, é o marxismo do Herbert Marcuse. Herbert Marcuse dizia que o proletariado já estava corrompido pelas benesses recebidas do capitalismo, então agora a classe revolucionária é constituída do lumpenproletariado, mais intelectuais e mais estudantes, sobretudo universitários. É curioso que ele via os estudantes universitários num paralelo com o lumpenproletariado como excluídos do sistema, quando na verdade os estudantes são eminentemente os protegidos do sistema, são pessoas que são subsidiadas ou por suas famílias ou pelo próprio Estado, tá certo? Para desfrutar de uma série de benefícios. Então é muito difícil compreender a ideia da massa estudantil como massa excluída, a não ser em razão de um fator subjetivo. Ela pode sentir-se excluída, mas objetivamente e por um critério econômico não corresponde a isso de jeito nenhum. Só por esta passagem de Marx a Marcuse você vê quanto o marxismo pode se transformar. Ele tem essa teoria que tem a propriedade de dizer o contrário do que dizia e continuar atendendo pelo mesmo nome. Tá certo? Então, quando se fala marxismo, nunca pode imaginar que o marxismo é uma doutrina. Não, o marxismo é uma tradição de discussões que se processam dentro do ambiente da intelectualidade revolucionária e que não tem nenhum modo de ser reduzido, vamos dizer, a uma unidade doutrinal, a uma espécie de vulgata marxista. Existia uma vulgata marxista na União Soviética durante algum tempo, mas ao mesmo tempo existia todo o fenômeno do marxismo ocidental, que divergia disso completamente e propunha coisas completamente antagônicas ao que estava falando na Rússia. E tudo isso é marxismo. Se vocês lerem o livro do Kolakowski, Correntes Principais do Marxismo, do qual existia uma edição brasileira, mas parece que está impossível de obtê-la. Então, pega no original em inglês, Main Currents of Marxism. Eu acho o livro principal que se escreveu sobre isso. E você vai ver ali a imensa variedade de correntes que tem ali dentro. Esta variedade, ela permite, vamos dizer, a qualquer apologista do marxismo sempre alegar o seguinte: não foi bem isso que nós dissemos, porque sempre apareceu alguém que disse outra coisa. Então, isso é que eu já expliquei muitos anos atrás. O marxismo não é uma doutrina, o marxismo não é uma ideologia, o marxismo é uma cultura inteira. Isso aí precisa entender, né? Então, aí mesclados vêm logo os intelectuais acadêmicos e os estudantes universitários. Desses últimos, 50%, segundo um cálculo otimista, eu dou aqui a fonte, são analfabetos funcionais. Excluídos irremediavelmente da alta cultura e não tendo a menor ideia de que são vítimas apenas de si mesmos,
encontra no ódio projetivo à sociedade o alívio de uma culpa recalcada no mais fundo do seu inconsciente. Você imagina, por exemplo, hoje mandaram uma foto, né, um grupinho de estudantes da USP ali no pátio, então assim, dando amasso, só faltando chegar às vias de fato mesmo. Né? Então, eles são subsidiados para isso. Isso aí é o povo trabalhador que está pagando imposto para esses caras desfrutarem de tudo isso aí. Então, evidentemente, são uma classe privilegiada. Essa classe privilegiada não se sente responsável por absolutamente nada e se sente investida em todos os direitos. Isso provoca, no meu entender, um desequilíbrio psicológico inevitável, porque o ser humano ele não foi feito para viver aqui como se estivesse no paraíso, isso é, desfrutando de todos os prazeres e delícias que queiram. Então, existe um limite para a nossa capacidade de desfrutar de prazeres sem nos sentir culpados por isso, independentemente da educação que recebemos. Você verá em qualquer sociedade do mundo, existe um limite aos direitos e existe uma série de obrigações. Se o sujeito é isento das obrigações e entregue à fruição de prazeres, tá certo? E se fica ainda revoltado quando lhe falta um pouco do prazer que ele queria, então isso evidentemente já causa internamente uma reação, um desequilíbrio, um sentimento de culpa não reconhecida, é culpa recalcada, como chamava Freud, tá certo? Então, essa culpa recalcada, evidentemente, explode em reações de ódio contra os outros, um ódio projetivo, evidentemente. É isso? Então, é incrível quando você pega um estudante da USP e ele vê um mendigo esfarrapado na rua, né, ele não entende que ele está ajudando a deixar o mendigo esfarrapado. Ele acha ao contrário, ele se sente solidário com o mendigo, como se ambos fossem vítimas da sociedade exploradora e cruel. Então, ele está desempenhando psicologicamente o papel inverso àquele que ele desempenha na estrutura de classes. Tá certo? Então, você tem esses dois fatores. Primeiro, vamos dizer, o abuso indiscriminado dos prazeres que não podem ter limite. Quer dizer, qualquer limite aos prazeres é uma opressão intolerável. E, em segundo lugar, vamos dizer, a alienação em relação à própria condição de classe. São indivíduos que não sabem a que classe social pertencem. Tá certo? Não entendem que pertencem a uma minoria altamente privilegiada. Tá certo? Veja, nos anos 60, 70, os estudantes ainda entendiam isso. Né? Eles tinham consciência. Nós somos uma minoria privilegiada e por isso nós temos o dever de fazer a revolução social. Pelo menos era um discurso ideológico um pouco mais consistente. Era um non sequitur, na verdade, porque o fato de você ser privilegiado não quer dizer que você tem que fazer uma revolução. Tá certo? Tem que dizer apenas que você tem que exercer os deveres em nome dos quais lhe foram concedidos esses privilégios. Mas eles tiraram a conclusão de que tinham que fazer a revolução, isso parecia ser o dever deles, mas pelo menos da sua condição de classe eles estavam conscientes. Hoje em dia não tem mais. Você não aparece um discurso estudantil dizendo nós somos uma classe privilegiada e nós temos um dever para com o restante da nação. Isso acabou. Isso era a UNE dos anos 70, 60 e 70. Então, esse duplo desequilíbrio, né? Esse duplo abuso, por assim dizer, a exigência de prazeres prazeres gratuitos, que deveriam ser fornecidos pelo governo, e a ausência de qualquer consciência de classe, isso aí provoca um desequilíbrio profundo que se expressa, vamos dizer, que se manifesta através de uma culpa não conscientizada e crescente, cada vez mais culpado, e evidentemente isso acaba se manifestando como explosões de revolta contra tudo o que existe, contra a sociedade, contra as leis, contra algo que eles chamam de burguesia e assim por diante. Né? Sentem por isso uma afinidade instintiva com os bandidos, drogados, narcotraficantes, prostitutas, prostitutos e outros marginais. Quer dizer que eles se sentem mais próximos dessas pessoas, porque a sua conduta, sobretudo sexual, se parece até certo ponto com a deles, com a diferença de que todos estes foram jogados nesta conduta por uma necessidade econômica premente, e eles não. Quer dizer, eles estão sendo subsidiados para isso, né? Então, subsidiados pelo Estado. Mas eles sentem que há uma afinidade, quer dizer, a necessidade urgente da autovitimização
é um mecanismo de alívio de culpa, evidentemente. E, para se auto-vitimizar, eles têm, vamos dizer, que criar esta afinidade artificial com alguns que são vítimas mesmo, né? A terceira faixa de aliados do lumpen são as ONGs, as fundações bilionárias e os organismos internacionais, que não cessam de nos impor leis e regulamentos que praticamente inviabilizam a ação da polícia e desarmam a população, a qual assim não tem meios nem de defender-se, nem de ser defendida. Então você vê que todos esses regulamentos ditos de direitos humanos, eles vêm de fonte internacional. Ou seja, são decididos pela ONU e disseminados pelo mundo através de ONGs bilionárias, Fundação Ford, Fundação Rockefeller e assim por George Soros, etc, etc. Então essa é a terceira camada de aliados, não digo eu estou usando a palavra aliados, mas é um pouco irônica. Não são propriamente aliados, são pessoas cujo discurso ideológico é feito em defesa do lumpenproletariado. Então, por exemplo, a pressão que existe para transformar a prostituição numa profissão regulamentada, né, todo o discurso gaysista, todo o discurso abortista, todo o discurso feminista, todo o discurso de direitos humanos dos bandidos, etc. Tudo isso vem por onde fora e vem de fontes altamente poderosas e bilionárias, na verdade. Em seguida vem a grande mídia, que mesmo onde discorda do governo em algum ponto do seu específico interesse, por exemplo, o governo quer uma regulamentação maior da mídia, as empresas de mídia não querem, então você tem uma divergência específica, num ponto específico. Mesmo onde discorda do governo em algum ponto do seu específico interesse, não deixa de fazer eco passivo aos mesmos critérios de julgamento moral que orientam os governantes. Aplaudindo, por exemplo, a senadora Benedita da Silva, quando esta se debulha em lágrimas por um bandidinho estapeado amarrado a um poste e não diz uma palavra contra a menina queimada viva no Maranhão, ou mais genericamente contra os 70 mil brasileiros assassinados por ano. Você não vê essa mulher fazendo um discurso, você não vê ela soltando uma lágrima por 70 mil vítimas, nem por aquela menina que foi queimada viva no Maranhão. Mas basta estapear, note bem, se você reparar na foto do bandidinho amarrado, ele não tem um braço quebrado, não tem uma perna quebrada, não tem um dedo quebrado, não tem uma orelha arrancada, tá certo? Ele tem um nariz sangrando. Quer dizer, deram-lhe um soco, um ou vários, e o amarraram. Isto foi tudo. Quer dizer, a desproporção entre esses atos de violência é tamanha que você vê. Por que ela decidiu falar em nome do bandidinho? Por que é um bandidinho? Né? E isto o torna, dentro do imaginário de toda esta cambada que eu estou falando, uma criatura especial e digna de que a sociedade se mobilize em sua defesa. As outras vítimas não, as outras vítimas são a própria sociedade, ela que se dane. O alto clero católico, por meio da CNBB, comunga dos sentimentos da senadora Benedita. Não só o alto clero, mas o baixo clero também. Né? Vocês devem ter visto aquele monge abençoando o rolezinho e assim por diante. Por exemplo, só no caso do rolezinho, você vai ver mais discursos em favor do rolezinho do que em favor dos 70 mil assassinados, que raramente ou nunca são mencionados em qualquer discurso oficial. Você não vê no parlamento alguém reclamando contra isso. Né? Então, o que eles entendem, vamos dizer, como opressão do povo? A perseguição aos bandidinhos, a perseguição a prostitutas ou a travestis. É isso para eles, isso é para eles a imagem do povo. Ou seja, a imagem do povo que se transmite nos discursos ideológicos vigentes corresponde exatamente ao lumpenproletariado e praticamente a nada mais. Você poderia dizer que existe uma exceção, que até eu não mencionei aqui, que são os chamados trabalhadores rurais sem terra. Então, não se pode dizer que nominalmente um discurso em favor do sem terra seja um discurso em favor do lumpenproletariado. Porém, não podemos esquecer que desses trabalhadores rurais, entre aspas, uma boa parcela, se não a maioria, consiste não de trabalhadores rurais sem terra, porém de membros do lumpenproletariado, vamos dizer, arregimentados na cidade e mandados desempenhar o papel de trabalhadores rurais sem terra para angariar mais terras.
Você vê, pela extensão das suas propriedades, o MST deveria ser o maior produtor rural do Brasil. E, no entanto, a produção dele é insignificante. Por quê? Porque a ocupação da maioria deles, de fato, não é plantar e colher, nem criar galinhas. É pegar a terra, vendê-la e entrar de novo na fila, de maneira a ir aumentando a extensão das terras do MST, que continuam, nesse sentido, altamente improdutivas e certamente mais improdutivas do que qualquer terra que eles invadiram a pretexto de que era improdutiva. Tá certo? Então, os sem terra são um caso especial que precisa ser estudado, porém, a presença do lumpenproletariado ali é maciça, tá certo? E, evidentemente, os outros trabalhadores rurais, aqueles que têm uma terrinha, têm 2 galinhas e um cabrito, esses já começam a fazer parte, então, da burguesia. E quando as terras deles são invadidas, são tomadas para ser oferecidas a índios associados a grandes corporações multinacionais, são os pequenos plantadores, esses é que passam a ser, vamos dizer, a burguesia opressora, e toda esta máquina internacional que apoia o movimento indigenista, esse passa a ser o povo pobre e explorado. Então, evidentemente, aí você vê novamente a opção em favor do lumpenproletariado. Né? Claro, se você dizer índio não faz parte do lumpenproletariado, é claro que faz. Tá certo? O índio é considerado um cidadão menor de idade, o índio não tem responsabilidade penal. Isso já o coloca imediatamente no lumpenproletariado. Tá certo? Então podemos acrescentar prostitutas, travecos, bandidinhos e índios. Isto é o lumpenproletariado nacional, e esta é a menina dos olhos de todo, vamos dizer, a nossa classe política e da grande mídia e dos intelectuais e estudantes. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.